Vamos começar a nossa atividade, saudando mesmo a secretária estadual de Mulheres, a Fabiana, pela organização do evento, né, por manter ativo mesmo as atividades de formação das militantes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e a Adriana, que me ajudou essa semana toda com todas as minhas dúvidas, angústias, queixas e reclamações na preparação dessa atividade para vocês, que vocês sabem, atividades como essa requer preparação, né, muito cuidado da parte da direção do partido e das militantes que estão nos cargos de organização. Então, a gente também tem que reconhecer o trabalho delas, e aqui aproveito para agradecer a todas vocês. Eu vou começar me apresentando um pouquinho, que eu não sei se vocês me conhecem aí no Rio. Eu sou professora de História, né? A Adriana já falou um pouco do meu currículo, sou militante da Marcha, sou militante também do PT, ainda com as minhas atividades muito ativas em Campinas, porque eu me mudei faz 2, 3 meses para cá. Então, essas atividades de formação para nós são muito importantes mesmo, e tem que compor não só aquilo que vai ser o conhecimento de vocês, mas eu acho que uma boa atividade de formação é aquela que permite também momentos de formulação, né? Porque a gente sabe que no PT a gente pensa junto, né? Sempre pensa junto, aonde os nossos pés estão pisando, a partir da experiência da gente na vida cotidiana, né? Então, as duas coisas têm que acontecer. Vamos ver se a gente consegue ir para esse lado. Vocês pediram para eu falar um pouquinho sobre gênero, patriarcado, divisão sexual do trabalho e o impacto dessas coisas na vida das mulheres. Então, eu vou separar essa fala em 2 momentos, mais ou menos. Na verdade, eu acho que está em 2 momentos mesmo. Um para a gente falar, 3 na prática. Um que eu vou falar mais da teoria desses conceitos, porque vocês adoram, não sei por que vocês gostam tanto de teoria. Vocês um dia vão ter que me explicar. Mas tudo bem, né? Porque a teoria anda junto com a praxis. Ok, tudo bem. Mas o que eu adoro mais, e que eu amo ouvir, e que inspira, eu acho que a própria construção do PT, é a trajetória da gente mesmo nele, né? E na vida e nas lutas. Mas tudo bem, vamos ter um momento da teoria. Depois a gente vai ter um momento que eu vou falar um pouco de questões históricas, da onde que vem a desigualdade. E, por fim, eu vou fazer uma pequena reflexão sobre democracia e feminismo, como as duas coisas estão ligadas. Vocês não pediram para eu falar nem de democracia nem de feminismo, mas eu acho que o momento pede, enfim, e essas coisas estão na verdade, por trás, né, no plano de fundo dos conceitos que vocês pediram para a gente discutir. Então, faz parte do nosso escopo de debate hoje. Os conceitos, gênero e patriarcado como conceito, eles são conceitos mesmo, né? Ou seja, coisas que tentam sintetizar fenômenos da sociedade, muito usados na sociologia e na filosofia para explicar substancialmente o quê? A diferença entre homens e mulheres na sociedade. Esse é o objetivo. Mas se a gente tem uma forma só de diferença, por que a gente tem tantos conceitos diferentes? No próprio título aparece, né? Gênero, patriarcado, divisão sexual do trabalho. São 3 formas diferentes de fazer a leitura sobre essa desigualdade. E o que eu gosto de dizer sempre é, os conceitos, gente, também têm história, ou seja, eles também contam uma história de disputa, de noções de disputa e de noções de igualdade. Sabe, os conceitos, eles não são simplesmente uma caixinha fechada que você vai lá, aprende o que ele quer dizer e põe na prática. Ele também é fruto de conceito, fruto de outras disputas. Vamos dar um exemplo bom disso? Quem aqui já acompanhou um congresso nacional do PT no debate sobre socialismo? Socialismo não é um conceito que veio pronto, não. Fala, Magide. Já acompanhou e já viu até que... hoje, né? Pois é, não está fechado, né? Não é porque é um conceito que está fechado esse debate, entende? Ele entra para disputa todo ano. Mas, curiosamente, a gente não trata os outros conceitos desse jeito, principalmente esses da área do feminismo. A gente trata como se o conceito trouxesse a coisa e não explicasse a coisa, né? A gente tem feito muito isso nos últimos tempos, pelo menos na área do feminismo. Os 2 conceitos, então, reconhecem que existe uma relação diferente entre homens e mulheres e que essa relação diferente é marcada por alguma diferença. Qual é essa diferença? No caso do patriarcado. O patriarcado é um conceito que fala o seguinte,
que existe uma hierarquia entre os sexos, e essa hierarquia entre os sexos, assim mesmo, ela muda com o tempo, mas ela é permanente. Existe desde a Grécia Antiga, existe nas sociedades primitivas, e aqui eu estou usando um termo horrível da antropologia, mas enfim, né, existe na Ásia, existe qualquer parte do planeta, e muda com o tempo. Mas para quem usa, para quem defende esse conceito de patriarcado, ele é uma espécie de constante e vai mudando enfim, historicamente, não muda a natureza dessa dominação, né? Dessa hierarquia entre homens sendo superiores e mulheres sendo inferiores. No caso do gênero, ele veio para trazer uma outra questão. Ele chegou com força total, né? Não sei se vocês perceberam isso nos últimos 20 anos. Gênero chegou assim, espancando todos os outros conceitos. Se você não fala gênero, as pessoas ficam aborrecidas, ficam, inclusive, suspeitando de que você não é feminista o suficiente. Não basta falar de mulheres, você tem que falar gênero. Só que ele é um conceito que vem de um outro debate, principalmente na academia. Ai de você, se não botar na sua palavra-chave lá, gênero. Mas ele também é fruto de debates. E qual debate? De que o patriarcado precisava ganhar vamos dizer assim, uma dimensão histórica, e essa dimensão histórica, ela era demarcada na visão de quem criou o conceito de gênero, demarcada por relações de poder. E aqui, olha só a diferença. Patriarcado fala de hierarquia entre homens e mulheres, considerando os homens superiores. E gênero fala o quê? De relações de poder. Ou seja, que homens e mulheres estão sujeitos a relações de poder diferentes. Vocês percebem que não necessariamente gênero é definido pela hierarquia, pelo poder dos homens, mas pelas relações de poder. E daí deriva outros debates em torno do gênero, da ideia de sexualidade, que isso era bem importante quando criaram o conceito de gênero, que era a ideia de dizer assim, ó, ser mulher não tem uma natureza só, né? Não é só uma coisa. Ser mulher tem várias questões, inclusive de uma diversidade sexual, né, né, existem mulheres lésbicas, isso deve ser considerado. Então, foi bem importante quando surgiu o conceito de gênero. Mas aí eu pedi para vocês lerem, e vocês também pediram para a gente tratar disso, sobre divisão sexual do trabalho. Ao mesmo tempo que nos Estados Unidos surgiu o conceito de gênero com a Joan Scott, vocês querem que eu escreva o nome dela? Ou todo mundo mais ou menos que domina? Joan Scott. Ela que começou a falar desse conceito, quando ela começou a falar da necessidade de tratar esse conceito como inclusive ela falava como uma forma primeira das opressões, né? Ela dizia, o que eu quero com o conceito de gênero é mostrar que as relações de poder estão em toda parte, não está só na política, né? Está dentro de casa, está na relação sexual, está em toda parte. E isso ela foi bem sucedida. Aí, mas ao mesmo tempo que ela estava debatendo essa questão, que isso era os anos, olha só, é muito recente, isso era os anos 80, final dos anos 80, nos Estados Unidos, outro conceito estava emergindo como uma forma de explicar a diferença entre homens e mulheres. Era a ideia de relações sociais de sexo, que foi do que eu mandei para vocês, o PDF lá da Danielle Kergoat. A Danielle Kergoat, a Helena Erata, essas francesas em específico, elas começaram a pensar essa diferença de homens e mulheres de outro jeito. Aqui vai um rápido lembrete histórico. O que estava acontecendo no final dos anos 80? E comecinho, no final dos anos 70, mas os anos 80 passado mesmo, assim, né, a limpo. É que isso ainda, de relações sociais de sexo, é um pouquinho anterior. Mas o que tinha acontecido era... já tinha passado os processos do Stalin em 1956. Vocês já ouviram falar desses processos do Stalin em 1956? Foi quando uma parte dos socialistas soviéticos, lá, dos comunistas soviéticos, eles perceberam que o Stalin tinha feito muitas atrocidades, matado muita gente, etc. E essa denúncia tinha ganhado o mundo.
Quando essa denúncia ganhou o mundo, logo de seguida veio mais de 68, aquela profusão de liberdade e tudo mais, as esquerdas chegaram à seguinte conclusão: bom, o socialismo não pode morrer porque a União Soviética, porque o Stalin fez essa cagada. Ops. O socialismo não pode morrer porque o Stalin errou brutalmente. A gente tem que criar esperança a partir daquilo que é o seu próprio socialismo. O socialismo não é o Stalin. E aí as esquerdas começaram a falar assim, bom, um bom jeito da gente superar isso é admitindo de uma vez por todas que os movimentos sociais não são correias de transmissão dos partidos. Eles têm autonomia. E foi essa autonomia advogada e defendida por uma parte da esquerda francesa que fez com que Daniela Kerguá, Helena Irata e essa mulherada começassem a pensar em relações sociais de sexo, entendeu? Não vem do nada também, sabe? Isso tem um momento no tempo, assim, que é justamente quando o socialismo... E vocês sabem, chegou uma parte da Revolução Russa, né, da União Soviética, que o Stalin tinha abandonado todas as políticas feministas, não tinha sobrado mais nada. E aí isso também ficava na cabeça das mulheres. Ué, mas o que aconteceu? O que deu errado? Foi aí, então, que quando elas tiveram certeza da dominação, da violência realizada pelo Stalin, elas decidiram que, muito bem, nenhum movimento social vai ser correia de transmissão de partido. Tanto que o nosso partido, é justamente assim que ele atua. Vocês já perceberam? Nenhum movimento social é correia de transmissão do PT. Nenhum. O MST não é, a Marcha não é, o movimento estudantil não é, né? Nenhum, entende? Não quer dizer que a gente não se... A gente tem total direito de se auto-organizar, movimento contra o racismo, né? A gente tem total direito de se auto-organizar, se não nos setoriais, em movimentos sociais, e isso não é visto como uma afronta ao partido, né? Isso é uma lógica superada, soviética, que foi superada, que não estava, assim, nem na fundação do PT. E aí, muito que bem, essas francesas chegaram à conclusão de que, para explicar essa diferença entre homens e mulheres, elas iam usar, então, as relações sociais de sexo e iam usar a definição de divisão sexual do trabalho como uma forma de fazer o quê? De mostrar para os economistas e para os socialistas, para as pessoas socialistas, que as mulheres faziam uma parte da riqueza funcionar, faziam parte da engrenagem do capitalismo. Qual é a outra coisa que estava em jogo também, nesse finalzinho aí, dessa derrota do stalinismo para o começo de uma outra visão de movimento social? As próprias lutas de emancipação dos países africanos, lutando por liberdade, por independência, tentando se desvencilhar do neocolonialismo europeu. E aí, o que entrou para o debate do dia? Outros grupos sociais, estudantes, mulheres e refugiados ou pessoas que defendiam a independência, elas começaram a falar assim, gente, vocês da esquerda, vocês têm que entender o seguinte, a exploração não está contida exclusivamente na extração da mais-valia. O capitalismo não vive só da exploração da mais-valia. O capitalismo vive de uma série de outras explorações, né? Então, o capitalismo não vive só daquele... E na prática, o que isso significa dizer? Que o capitalismo não vive só do fato de que eu trabalho numa fábrica 10 horas por dia e a exploração está só no meu tempo e no meu salário e que a minha riqueza fica para aquele patrão. A exploração também está no fato de que, para eu trabalhar naquela fábrica, alguém lavou minha roupa, né? Alguém fez comida de manhã. E quando eu volto para casa, pode ser uma comida bem ralinha, mas tem comida pronta, tem roupa lavada e tem criança nascendo. Ou seja, a exploração não está exclusivamente localizada na extração da mais-valia. Ela está em várias partes da dimensão da vida. E foi aí que a Helena Irata e a Daniela Kerguá falaram. Foi aí que elas disseram, vamos, então, mostrar que o capitalismo funciona também, não só pela divisão internacional do trabalho, mas que ele funciona pela divisão sexual do trabalho. E a divisão sexual do trabalho traz algumas características, como desvalorização profunda do trabalho que as mulheres fazem fora de casa, né? Porque daí
o que acontece? Você paga menos para essas mulheres, paga menos para elas e não valoriza esse trabalho, você consegue manter elas aonde? Na reprodução da vida, né? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas você é contra a reprodução da vida? Você odeia a reprodução da vida? Não, gente, muito pelo contrário. O cuidado e a reprodução da vida são dimensões incontornáveis da nossa vida. São ou não são? Tem como, não tem como, eu não vivo se eu não cuidarem de mim e eu não vivo sem cuidar das pessoas, né? Particularmente no meu caso, eu tenho um útero, né, passível de gravidez e sou vista assim pelo empregador, né? Vocês viram que agora na pandemia isso está mais frequente, né? As pessoas já perguntam, você vai engravidar? Você vai engravidar? Você vai engravidar? Já está assim, né? E isso não é sem motivo também. Então, tem uma dimensão dos cuidados que deveria ser considerada pelo capitalismo, mas não só, também pela esquerda, pelos nossos sonhos de liberdade, como uma dimensão fundamental da nossa vida, que é a dimensão do cuidado, da reprodução da vida. Isso deveria ter um valor social, né? E valor social não é só dinheiro, né? Não é só me pagar para eu olhar sua criança, é incorporar essa prática em tudo que a gente faz. Um bom exemplo que eu dou disso é assim, vocês já viram quando a gente estava no governo, né? Mas não só. Toda vez que uma empresa me chama para dar palestra sobre isso, e tem sido cada vez mais raro, vocês devem imaginar por quê, toda vez que uma empresa me chama para falar disso, eu digo, olha, vocês querem valorizar o trabalho das mulheres? Não basta trazer aqui uma pessoa chique para palestrar e fazer o Dia da Mulher e tudo mais. Vocês poderiam, por exemplo, colocar as horas que as mulheres usam, levando a criança na escola, trazendo a criança da escola, levando no médico, indo na reunião de pais, como horas de trabalho, remuneradas, que tal? Imagina se alguém quer isso. Daí não, entendeu? Aí não pode. Bota isso no acordo coletivo. Vocês acham que alguma categoria, algumas no finalzinho de 2011 conseguiram, viu? Mas aí vocês imaginam, as categorias querem chutar? As categorias que têm mais poder de barganha, né? Bancárias, petroleiras, essas conseguiam. Mas vocês pensa que foi difícil para elas também fazerem essa luta, mesmo sendo categorias um pouco mais, com um poder de barganha um pouco mais acentuado, né, e real na vida delas. Então, tudo isso para dizer para vocês que uma frase da Silvia Federici, né, que o corpo é para a mulher, o que a fábrica é para os homens, né? Que essa é uma dimensão da nossa vida também e que a gente tem que considerar a dimensão dos cuidados como parte da luta por direitos também, que isso é basicamente o recado da divisão sexual do trabalho, né? Portanto, é importante a gente considerar que a forma de gerar riqueza depende desse trabalho gratuito. Qual é a definição que ela usa de divisão sexual do trabalho? Vocês lembram do texto? Eu vou ler aqui para vocês. Elas usam a seguinte definição: divisão sexual do trabalho é a existência de uma enorme massa de trabalho realizada gratuitamente pelas mulheres, que é invisível, invisível, né? Você chega em casa, a louça está limpa, ninguém fala nada, né? Você chega em casa, a louça está suja, daí é visível, entendeu? Quando ela está limpa, ela é invisível. Aí ninguém vê. Quando a roupa está lavada, ninguém vê. Agora, roupa suja e pia suja é visível, né? É igual a roupa do rei lá. Num trabalho que não é feito, que é feito não para você, mas para outras pessoas, sempre feito em nome da natureza, do amor e muitas vezes também do dever maternal. O que vocês chamam de amor é trabalho não pago, né? O que as pessoas chamam de amor, e aí como é que você paga o amor? Amor você paga com dinheiro, com valorização? Não, amor você paga com amor, tô te dando amor. Passou, pronto, acabou a crise, né? E isso eu não estou falando para a gente brigar com os companheiros em casa. Isso é o jeito que se estrutura a nossa sociedade, dessa imensa massa de trabalho que é invisível, né? E que é feita para outras pessoas, e que tem uma relação muito próxima com... Agora eu vou chegar num ponto para dar tempo da gente debater. Vou chegar no terceiro ponto da palestra, que é da nossa fala, que é assim... Não, vou. Depois eu falo das questões raciais que apareceram aqui também, que é o seguinte: a gente tem toda essa forma de gerar riqueza, que depende do nosso trabalho invisível de cuidados, e que é invisível mesmo, e que todo mundo quer tratar como amor.
E aí, tudo que aparece no governo Bolsonaro sobre questões de gênero, o que inclusive, militantes, colegas nossos, dizem? Por que vocês estão debatendo isso? É cortina de fumaça. É cortina de fumaça, é cortina de fumaça. Agora a cortina de fumaça é a Cinemateca, né? Porque queimou tudo, já foi o Pantanal, já foi, né? Agora é outra cortina de fumaça. Mas todas as vezes que tinha uma coisa relacionada às mulheres, e a gente ia para o pau, ia para o debate, muitas pessoas chamavam aquilo de cortina de fumaça. Pois eu vou mostrar para vocês que não era cortina de fumaça. Vocês querem ver? Olha só. O projeto que levou o Bolsonaro ao poder foi um projeto essencialmente liberal, como todo mundo concorda, certo? Essencialmente liberal, com características autoritárias, certo? Até aí temos consenso. Características acentuadíssimas autoritárias, né? Além da conta. Inclusive, 8 mil milicos na esplanada. É isso que a gente tem, bem autoritário. Autoritário e armado. Enfim, liberal autoritário. Vimos isso se desenhar. Até aí, tudo bem. Antes, o que levou ele ao poder? Foram alguns movimentos que a gente só vê de forma isolada, mas que se você juntar tudo, vai fazer sentido. Com meus filhos, não te metas, que era o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido e uma série de outras... um retorno, né? Um retorno muito acentuado de uma visão confortável de família. O que é uma visão que eu estou chamando de uma visão confortável de família? Baseado basicamente numa homofobia acentuadíssima, né? Uma raiva das pessoas homossexuais assim que deixava todo mundo extremamente tenso e inclusive com ameaça de violência. Essas duas coisas, né? Escola sem partido, dizer que os professores que estavam ensinando os alunos a serem gays, a serem trans, etc., combinado com essa homofobia acentuada, isso assim, 2, 3 anos antes da eleição de 2018, foram coisas que, vistas isoladamente, parecem cortina de fumaça. E parece aos nossos colegas militantes como o quê? Como, você vai lutar pelos direitos das pessoas gay casarem quando o Brasil tá ruindo, quando estão caçando as leis trabalhistas, quando o PIB não sei o quê. Só que uma coisa está fundamentalmente ligada à outra e eu vou mostrar para vocês. Aí o que acontece? Todo esse movimento foi dando base, né, política para o Bolsonaro ser eleito e foi conformando. Vocês vão lembrar, a própria Dilma fala isso quando vem fazer conversa com a gente. No dia seguinte do impeachment, qual foi a capa da revista lá, que a gente ficou falando semanas sobre aquilo? Foi uma capa da Isto É, eu acho, com a Marcela Temer, com Bela, recatada e do lar. No dia seguinte que tiraram a mulher da presidência, entendeu? E aí a gente ficou aí a gente ficou debatendo isso, e um monte de gente falava, isso é cortina de fumaça, é isso que eles querem que vocês façam, e não sei o que, não sei o que. Então eu vou mostrar, olha só, a gente vai lembrando, se vocês lembrarem de outras coisas, pode colocar aí. Mas teve o Bela recatado do lar, teve ataques a pessoas gays, assim, aos montes, a acusação de que eram os professores que transformavam as crianças em gays, né, um negócio de que feminista era tudo violenta, os vídeos falsos sobre as feministas e tudo mais. Bom, essas questões vocês seguraram aí, né? O que acontece? Vamos juntar isso com a divisão sexual do trabalho? Esses processos todos dizem o que por trás? Mulheres, fiquem em casa. Reproduzam, sejam belas, sejam recatadas. Aí o que acontece? Essa parte, todo esse processo, né, de bela recatada do lar e com meu filho não te metas. Com meu filho não te metas era o que também, vocês lembram? Homeschooling. Se o professor está sendo doutrinador, onde que você vai educar as crianças? Em casa. Quem vai educar as crianças? As mulheres, evidentemente. Então, tudo aquilo estava fazendo crescer uma ideia confortável de família. O que eu estou chamando de uma ideia confortável de família? Papai, mamãe, confortável aos conservadores, não a mim, nem a vocês, tá? Aos conservadores. Papai, mamãe e 4, 5 filhinhos, reproduzindo a vida loucamente. Pessoas aqui. Vamos ver o que isso tem a ver com liberalismo? Quando você enxuga o Estado, enxuga ao máximo,
não investe em nada, não cria leito de hospital, não cria escola, não cria CRAS, porque vocês sabem, não sei vocês, mas se não tem um CRAS, se não tem um... lá em Campinas chama CAPS, né? Mas acho que também tem em outros lugares, né? Se não tem um CAPS, a mulher da família está lascada para cuidar de pessoas que têm algum tipo de dependência, que tem algum tipo né, que precisa de assistência. Se você não investe no SUS, na prevenção, quem que vai cuidar, gente? As mulheres. Então, não é cortina de fumaça, entende? O liberalismo está muito longe de ser cortina de fumaça, né? E tudo isso que fizeram com a gente não é mentirinha para fingir. É exatamente o que eles queriam, é botar a gente no trabalho gratuito de cuidados de um jeito desvalorizado. Estou dizendo para vocês que o problema é o desvalorizado, não que eu não queira fazer, tá? O problema não é. O problema é achar que a gente está fazendo e isso não é parte da sociedade. Achar que a gente está fazendo porque tem obrigação e porque é a nossa natureza. Não é. Ele tem que ser parte da conta da economia, né? Você tem que criar filhos, botar vida no mundo, isso tem que ser uma coisa compartilhada com a sociedade. Não é missão de uma mulher só, sabe? Tem que ter escola para essa criança, tem que ter SUS para essa criança, tem que ter formas de compartilhar. Vocês acreditam? Em 2010, a gente estava começando a instalar lavanderia coletiva. Era coisinha pequenininha, a gente não dava meta nenhuma, assim, não batia as metas da Dilma, não batia, não servia para nada. Mas assim, sabe, era um comecinho assim, você fazia uma lavanderia coletiva num bairro, que daí o que acontece? As mulheres vão lá, tudo juntas, levar as crianças. Leva as crianças para lavar roupa, entendeu? E aí é um momento que você conversa, é um momento que você tem sociabilidade, você não fica confinado em casa, achando que tudo de errado acontece só com você, entende? Tinha cozinha também, projetos de cozinha coletiva. Porque, olha, eu acho que o sonho de toda mãe de criança até 13 anos é ir buscar a criança na escola, ter um lugar, um restaurante para botar a criança, que seja comida barata e saudável. Porque o tempo que você gasta para fazer aquela comida e para botar a criança, para sentar a criança, é uma coisa absurda. É 4 horas, não é? Para mim, eu demoro 2 horas e meia, contando tudo. Começar a cozinhar, fazer a comida, comer e lavar a louça. Para mim, tô falando assim, o processo inteiro, tá, gente? Claro que não só assim, pratinho feito lá comer, né? O processo todo, desde picar as coisas. Imagina o quanto que isso ia ser de autonomia para a gente, poder levar, lá, 3, tá vendo? Eu levo 2 horas e meia, que eu não sou uma boa cozinheira, entendeu, Luciano? Mas quem capricha um pouquinho, se você capricha um pouquinho, já é um pouco mais de tempo. Né? Porque daí você faz as coisas no slow food, né? Não é só passar o bife na frigideira, entendeu? Tem coisa que tem que cozinhar, né? Pois é, para deixar ainda para outra pessoa. Então, você imagina como não seria o mundo se a gente pudesse deixar as crianças na escola, pegar as crianças da escola, levar num restaurante de 5, 6 reais, com vegetais, arroz, feijão e carninha? Não pode carninha, tá bom. Qualquer outra coisa, sabe? E vegetais, muitos vegetais, e pouca carninha. E sair de lá 2h30 e ter o dia todo pela frente. Para ficar com a criança que seja, entendeu? Seria outro mundo. Vocês entendem como é uma... Então, assim, o que eu estou dizendo, a política tinha que considerar essa massa de trabalho feita. E é isso que o conceito de divisão sexual do trabalho nos ajuda a entender. E tudo isso sobre família, sobre comportamento, essa raiva que o Bolsonaro tem das pessoas gays, toda essa raiva que ele tem das mulheres, principalmente, o Bela Recatada do Lar, é um jeito de colocar nas mãos do Paulo Guedes uma massa de trabalho gratuito feito pelas mulheres. Assim, Paulo Guedes não precisa abrir SUS novo, Paulo Guedes não precisa abrir escola, Paulo Guedes não precisa nem vacinar as pessoas, entendeu? Porque quem vai cuidar são as mulheres. Vocês sabem disso? Eu não sei vocês. Eu tenho 2 ou 3 famílias que são minhas amigas, que as pessoas têm gente com problemas de desenvolvimento, sabe? Não só motor, às vezes também mental e tudo mais. Essas pessoas, hoje em dia, eu acho isso tão bonito, quem tem mais ou menos a minha idade aqui, mais de 40,
sabe? Que houve um tempo que essas pessoas eram, inclusive, escondidas, né? Que ninguém nem contava que tinha gente assim na família. Agora, essas pessoas começaram a entrar no convívio e tudo mais, o que eu acho muito legal, uma mudança muito grande. Porém, quem que cuida das pessoas que precisam de cuidados especiais de uma forma geral? As mulheres. Se você não tem leito de UTI, se você não tem SUS, quem que vai cuidar? As mulheres, porque daí você passa a pessoa lá no hospital, medica essa pessoa e manda ela de volta para casa para se recuperar. Vocês já viram o quanto faz diferença também se recuperar em casa, se recuperar no hospital? O quanto de trabalho que é? Se recuperar, se alguém se recupera no hospital, a família ganha de alguma doença grave, a família ganha uns dias para se organizar, né, para botar ali os equipamentos necessários, os profissionais necessários. Então, enfim, eu estou aqui sendo redundante para falar que não é cortina de fumaça, né? Isso é a conformação de um ideal de família que eles têm, não é o nosso ideal de família, né? Que eles têm. E isso tudo mostra para gente que essas ameaças recentes à democracia na América Latina, no Brasil e tudo mais, mostram que esse ódio, até mesmo esse ódio à democracia, que aparece muitas vezes, tem explicação na crença em um mundo estável e harmônico, e que cada um tem nesse mundo o que merece, entende? Porque na visão do liberal é isso, o mundo é estável e harmônico, cada um tem o que merece, se a pessoa está com fome é porque ela não trabalhou, se a pessoa, né, na visão do liberal, o mundo está ok, ele está estável e harmônico. Mas esse mundo fantasiosamente harmônico é perturbado cada vez que uma mulher se levanta, cada vez que uma pessoa negra se levanta ou que um trabalhador faz greve. Ou seja, quando qualquer pessoa luta por ampliação de direitos, né? Essas pessoas geralmente acham que o povo é o problema e não a solução, como diz o Lula, né? Se o povo não reclamasse, não ia ter distúrbios na democracia brasileira. Mas é isso. Na falta de direitos, né, de equipamentos públicos, escolas, hospitais e creches, a gente sabe que esse trabalho não vai deixar de ser feito, mas ele vai continuar sendo feito pelas mulheres que garantem a vida. Tudo isso para dizer para vocês que, agora eu vou fechar, que a gente vai começar a discussão, que teve uma grande militante do PT e da CUT, chamada Elizabeth Souza Lobo. Vocês já ouviram falar da Beth Lobo? A Beth Lobo, ela ficou completamente encantada com as greves de 79 e 80, tinha acabado de chegar da França, conheceu a Quergoá, conheceu a Irata, só não era assim, do mesmo grupo político, mas ela conheceu elas, tinha acabado de chegar da França e começou a ver as greves do ABC. Agora vai contar outro segredo para vocês. Que, aliás, tudo isso que eu disse, a Angela Davis fala, lá no livro Mulheres, Raça e Classe, que todo mundo conhece esse livro achando que ele é só paulada nas feministas brancas. Em partes, nas questões dos Estados Unidos, tem um pouco a ver. Mas o livro não é só paulada nas feministas brancas, não. O último capítulo do livro tem a seguinte frase que eu até já decorei. Atenção, eu decorei alguma coisa. É assim, um dos segredos mais bem guardados das sociedades capitalistas é a real divisão das tarefas domésticas. A real natureza da divisão dos trabalhos domésticos. Ou seja, e o livro todo é sobre cuidado. Da primeira à última linha, ela está falando de família escrava, ela está falando do trabalho das trabalhadoras domésticas. Ou seja, né, esse tema da divisão sexual do trabalho e do trabalho de cuidados é um tema que interessa a todas as mulheres. Mesmo as mulheres negras têm especificidade nisso, tem as indígenas, tem, todas têm, mas ele afeta nós todas de alguma maneira, entende? Ele não é um tema que é só para algumas, vale só para algumas, não vale. E aí, mas aí vamos voltar para a Beth Lobo. Ela estava encantada com aquilo tudo. Aí ela ela virou uma espécie de consultora da CUT, ia fazendo formação nas cidades e tal, e começou, depois dos anos 80, né, ela começou, depois das greves, ela começou a fazer formação com trabalhadoras rurais. E vocês sabem a pancada do trabalho rural, né? A gente é mulher urbana, mas vocês sabem que no mundo rural a diferença entre trabalho doméstico e trabalho produtivo é menor ainda. Porque essas mulheres, se o censo vai lá e falar para elas, você trabalha?
Elas dizem não. A mãe acorda 5 horas da manhã, dá comida para as galinhas, pega ovo, faz a horta, não sei o quê. E se alguém perguntar para ela se ela trabalha, ela vai falar que não. Hoje em dia não mais tanto, né? Principalmente depois das ATERs e de várias coisas que aconteceram na vida. Mas, assim, até bem pouco tempo atrás elas iam dizer que não. E aí a Beth Lobo estava com essas mulheres rurais lá nos anos 80. Aí ela perguntou para uma militante lá do rural que era ser feminista, né? Se ela era feminista. Uma militante do Bico do Papagaio, em Tocantins. Aí a militante respondeu assim para ela: se reivindicar terra e direito à saúde for feminista, então eu sou. Tudo isso para dizer para vocês que esse conceito de divisão sexual do trabalho, ele foi gestado na prática, na empiria das mulheres da Central Única dos Trabalhadores. Só depois ele ganhou academia. E ninguém sabe disso, entendeu? Mas foi ali que boa parte dos debates começou a acontecer. O Partido dos Trabalhadores e a CUT têm uma tradição enorme de pensar esse feminismo que foi se apagando com o tempo. Porque vocês viram? Parece que nós, hoje em dia, que corremos atrás das novidades do feminismo. Né? A gente que está sempre a reboque, quando não é bem realidade isso. Né? Nossa história é parte fundamental da história do feminismo no Brasil e da incorporação do conceito de divisão sexual do trabalho, inclusive dentro da sociologia brasileira. Então, assim, as mulheres da CUT estavam falando disso antes de virar palavra-chave na USP. É isso que eu quero dizer para vocês, entende? E muito em função de Beth Lobo também, que fazia esse meio campo entre intelectuais e sociedade. Para ela, o trabalho de intelectual só fazia sentido porque ela tinha as mulheres da CUT e vice-versa, né? Ela tinha uma outra visão disso. Tudo isso para dizer, então, que o feminismo pode ser definido a partir da experiência das pessoas, né? Ele não precisa ser um conceito que vem de fora, entende? Ele não precisa ser um conceito que vem primeiro de quem pensa, separado, né? Quem pensa o feminismo vai lá, pensa de um jeito, e nós que somos da base, a gente tem que aplicar. Não, nós também conformamos noções de feminismo todos os dias, na disputa política, na hora que a gente faz a disputa, né? Na hora que a gente faz na hora que a gente faz a luta, não só a disputa, mas a hora que a gente faz a luta, sim. Por isso que eu costumo dizer que há mais no feminismo do que polêmicas, né? Exatamente, a questão das ondas, tudo isso. Acabam fazendo de nós aprendizes do feminismo. Isso, Luciana, como se a gente não soubesse, como se essa trabalhadora rural aí não tivesse noção. Pois eu acabei de falar para vocês que o liberalismo depende do nosso trabalho gratuito, e ela diz, se reivindicar terra e direito à saúde for feminista, eu sou feminista, está posto aí o debate, né? Uma das bandeiras mais antifeministas da face da terra nos últimos 3 meses era o quê? O auxílio emergencial. Por quê? Porque são as mulheres que... A ideia de salário provedor, vocês sabem que na prática ela é meio fantasia. Por quê? Porque os homens não ficam em casa, né, gente? Casa com a gente, fica 3 anos, sai, né? Casa com a gente, mais 3 anos, sai. Tem 2 filhos, sai. Vocês sabem disso, a solidão não é só da mulher negra, de todas, né? Eu entendo o que as mulheres negras querem dizer com isso, né? Tem uma dimensão que é de preconceito, de discriminação nisso, que não podemos perder de vista. Mas o fato é que as famílias são cuidadas basicamente por mulheres no Brasil. Vocês sabem desse indicador, Dilma falava toda hora, 40% das famílias brasileiras, quase metade das famílias brasileiras é comandada por uma mulher, gerenciada com dinheiro de uma mulher, sendo que a gente ganha 30% menos. E ainda não tem acesso a direitos trabalhistas, férias, etc., porque estamos fora do mercado de trabalho formal. Agora está caindo para 3 em cada 10 mulheres estão no mercado de trabalho formal. 14 milhões de pessoas desempregadas. 6 milhões desistiram de procurar emprego. Vocês acham que esses 6 milhões que decidiram de procurar emprego, provavelmente 5 milhões é de mulheres e 4 milhões de mulheres negras, porque não pode nem sair para procurar emprego, porque está cuidando das crianças ou de pessoas doentes. Então, assim, se reivindicar terra e direito à saúde for feminista, então somos feministas, né? Isso não quer dizer, não quer esvaziar a luta específica das coisas relacionadas à sexualidade e comportamento, são menores
Só quer dizer que pessoas comuns também podem ser feministas, não só filósofas, não só a gente conforma o feminismo também na luta, né? E é isso. Pensar o feminismo pode ser a partir da nossa experiência, não é um campo exclusivo de reflexão teórica, e nossa ação política também delimita o próprio entendimento do feminismo. Falar em torno de 2,4 milhões, peraí que eu perdi, Leidiane, de mulheres com um filho, em média, foi retirada do auxílio emergencial. Nossa Senhora, meu Deus. É isso, o resultado disso é fome, né? A gente sabe, fome de volta. E é muito triste. Mas quando a gente fala de mundo dos cuidados, quando a gente fala da divisão sexual do trabalho, da valorização desse mundo, parece que a gente trava uma guerra com a nossa própria sina, né? Mas a gente conhece essa sina muito bem, esse mundo muito bem, e a gente não vai renunciar a essa luta, a essa disputa e a essa guerra enquanto a gente não vencer. E vamos seguir assim até que todas sejamos livres. Obrigada, gente. Agora quero ouvir vocês.